Vamos então agora para o tópico segundo, o ministério revelado no Novo Testamento. Irmãos, Paulo vai estar afirmando, né, em Gálatas 1, você pegar do versículo 1 ao 16, que o seu ministério, ele não aprendeu de um homem, né? Ele aprendeu o quê? Da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vai estar dizendo que homem algum tem capacidade de desvendar esse mistério divino, né? Através de quê? Da sua capacidade humana, né? Ou seja, o que ele ensinava, ele não aprendeu de homem, ele aprendeu da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E olha que Paulo, irmãos, ele era um doutor da lei, né? Ele era um erudito no Antigo Testamento, né? O que nós aprendemos com isso é que, né, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento, né, esse, da, teológico, mas se ele não viver, não tiver um encontro com Cristo, né, ele não consegue, né, ter as revelações divinas, né? É preciso você ter o conhecimento, né? O casamento é o quê? É o conhecimento da revelação com a vivência, é o quê? Você conhecer a palavra e viver a palavra, né? Paulo conhecia o Antigo Testamento, né? Ele conhecia, ouvia falar de Deus, mas o dia que ele viu Deus, ele não o reconheceu. A partir do momento que ele começou a viver, né, o que era ser um cristão, ele passou a ter esse relacionamento, esse aprofundamento dos conhecimentos das coisas de Deus, né? E o ponto 2 que vai estar falando o mistério oculto e revelado, que é o quê? Vencer a igreja, né? Porque não tendo mais a necessidade da circuncisão, né, a derrubada da parede do meio, que é o assunto das outras aulas passadas, né, não existir mais gentio, judeu, criou-se a nova porque humanidade, né? A partir desse momento, a partir do momento que é revelado um mistério, também surge um ministério, né? Porque, como os irmãos sabem, Jesus Cristo ele morreu na cruz, né? Mas ninguém nunca, depois disso, tocou Jesus na esquina avisando, né? Contando o que ele fez, né? Porque a partir do momento que o mistério é revelado, surge um ministério, porque a igreja é um mistério, porque é ela mesma que tem que levar essa boa notícia. É a igreja que ficou incumbida de levar essas boas novas, né? Ela é o mistério e ela é também o ministério, né? Ou seja, nós somos ministros da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Essa tarefa foi dada à igreja, né, de levar essas boas novas. A ideia da igreja, a formação de um povo só, embora ninguém ventilasse essa ideia entre os judeus, você ainda encontrava princípios, né? Por exemplo, Ruth, né? Ruth é moabita, né? Ela não era da linhagem judaica, né? Mas ela abraçou a fé, né? Passou a fazer parte ali do povo de Deus, né? Nós temos Raabe, o próprio Melquisedeque, né? Sacerdote de Deus Altíssimo, né? Não era judeu, né? Os princípios no Antigo Testamento desse mistério você já encontrava, né? Só que ninguém ventilava essa ideia, né? Nenhum judeu tinha esse propósito de estar levando o conhecimento dos outros povos ao conhecimento do verdadeiro Deus, né? E hoje a igreja tem essa função de estar levando, né, a outras partes do mundo o conhecimento do verdadeiro Deus, coisa que não tinha no Antigo Testamento. Ponto 3. Mistérios insondáveis. Paulo vai estar falando, né, sobre mistérios insondáveis, né? Só que aqui está falando insondáveis, insondáveis é a capacidade humana, né? Porque tanto é que não é insondável que ele
foi revelado a ele, né? Ou seja, para ele já não foi mais insondável. São mistérios insondáveis apenas com a capacidade humana, né? Não adianta se a pessoa é do meio acadêmico, estudioso, alto intelecto, né? Para essas pessoas, né, são insondáveis. Só existe um jeito de você, né, conhecer as coisas de Deus, que é através do Espírito Santo de Deus, né? É a única forma. Paulo vai estar falando também de compartilhar essa revelação, era algo imensurável, né? Ou seja, algo que você não consegue medir, né? Aquela boa notícia que você dá com alegria, né? Que você não tem como, né, medir o tamanho daquele prazer, daquela alegria. Paulo vai estar tratando de levar essa boa notícia, né? Essa revelação era algo imensurável, né? Algo para nós refletirmos, né? Nós sermos portadores da palavra, dessa boa notícia, dessa revelação. Nós sabemos que em certos momentos é pesado, né? É trabalhoso, né? Mas você tem que ser alegre, né? Assim como aquela criança que, quando o pai está chegando, corre para dar aquela boa notícia, não deixa nem a mãe falar, né? É essa alegria que nós temos ao poder falar das coisas de Deus. Ponto 2, o eterno propósito. Né? Irmão, Deus sendo eterno, né? Ou seja, Deus não foi pego de propósito, né? Tudo estava planejado desde antes da criação do mundo, né? O que existe, irmãos, é a hora certa de ser revelado, né? Muitas vezes para o ser humano parece que está demorando as coisas que parece às vezes que não tem coisa guardada para ele, né? Mas uma coisa que eu garanto para vocês, irmãos, é que Deus tem coisas boas guardadas, né, para os seus, né? Na hora certa ele vai entregar, ele vai revelar, né? Tudo é questão da hora certa, né? E Deus, ele sabe a melhor hora, né? E como eu disse, Deus não é pego de surpresa, né? Deus não tem como aquela desculpa de homem, não deu, não te entreguei porque não deu, não te revelei porque não deu, porque aconteceu um imprevisto, porque Deus, né, sabe de todas as coisas, né? E as coisas de Deus, irmão, se você analisar a palavra, né, quando chega o pacote, ela é sempre melhor do que a encomenda, né? O Messias, né, que Deus revelou, né, é muito melhor do que as pessoas aguardavam, né? Muitas vezes as pessoas aguardavam o Messias para resolver as coisas aqui na Terra, né? Ou seja, as coisas de Deus reveladas, elas são sempre uma surpresa para mais, né? É melhor do que você imagina, né? Assim são as coisas de Deus. E chegamos à conclusão, né? Eu vou fazer a conclusão aqui com um texto muito conhecido, irmãos, que está em Coríntios. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam, né? Ou seja, a sua mente, ela não tem capacidade de imaginar, né, aquilo que Deus tem preparado para você, né? Embora você tenha ouvido algo falar, né, mas você na hora vai ser uma surpresa, né? Irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo é muito mais linda do que você pode imaginar, né? As moradas celestiais, né, onde nós vamos estar junto com o Pai, é muito mais lindo, muito mais, né, muito mais bonito do que você pode imaginar. A sua mente, a sua capacidade humana, ela não tem capacidade de imaginar aquilo que Deus um dia irá revelar para nós. Amém? Termina aqui essa aula. A paz do Senhor para os irmãos. Amém?